Friends, Chrysler aqui, ou Dorcas aqui. No vídeo de hoje, obviamente, a gente vai falar de O Mundo Sombrio de Sabrina parte 2, sim, de novo, porque na realidade esse é meio que um update de uma teoria que eu fiz depois da parte 1 sobre a possibilidade do Dark Lord ser o irmão da Sabrina, mas depois de alguns eventos que aconteceram aqui na parte 2 de O Mundo Sombrio de Sabrina, acabou esclarecendo umas coisas aí melhores, então obviamente esse vídeo vão ter muitos spoilers de parte 1 e parte 2 de O Mundo Sombrio de Sabrina, mas se você quiser vídeo sem spoilers, tem link aqui na descrição do vídeo de primeiras impressões da segunda parte, do vídeo análise completo e também dos vídeos da parte 1. E lógico, se você quer se aprofundar mais aí na série, também tem o vídeo de final explicado que eu também fiz aqui no canal. Os links estão todos aqui na descrição, inclusive tem uma playlist no canal só de O Mundo Sombrio de Sabrina. Então se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre tô falando dessa série e outras séries maravilhosas, porque vocês sabem que eu adoro me aprofundar. O básico pra mim não vale. A gente sabe que o passado da Sabrina é um pouco sombrio, sim, a série em si é sombria, mas na realidade esse passado é uma incógnita, mas depois dessa parte 2, algumas coisas ficaram mais claras e também foi possível que a gente ligasse alguns pontos que acontecem desde a primeira temporada. Pra quem conhece os quadrinhos ou acompanha os quadrinhos ou até mesmo a série anterior, Sabrina Aprendiz de Feiticeira, a gente vai conseguir ir um pouquinho mais a fundo nessa teoria. Desde o primeiro episódio da parte 1 de O Mundo Sombrio de Sabrina, a gente viu ela tendo um sonho em que ela sai da banheira que ela estava dormindo e acaba indo até seus pais, e lá ela encontra 2 bebês, só que um dos bebês tem a pata de bode. Porém, depois da revelação dessa parte 2 de O Mundo Sombrio de Sabrina, em que ela na realidade era filha do Senhor das Trevas, algumas coisas ficaram muito mais claras, principalmente nessa cena e principalmente depois do próprio primeiro episódio, que foi intitulado como Epifania, em que ela meio que se depara com uma cena similar. Ela vai até onde tá rolando o batizado e tem sua mãe, a gente consegue ver que ela acabou de parir as crianças e a gente vê o seu suposto pai até então, o Edward, levando um dos bebês pro Dark Lord ver. Ou seja, aquele bebê com a pata de bode provavelmente é o gêmeo mau da Sabrina. Pra quem conhece a história da bruxa sabe que nos quadrinhos e também em Sabrina Aprendiz de Feiticeira, ela também tinha uma gêmea má que se chamava Catherine Spellman. Ela acabou vivendo em outra dimensão que era conhecida como Outro Reino, só que ele tinha um portal em vários lugares, inclusive um dos portais era lá no closet da casa dos Spellmans. Um fato curioso disso é que alguns mortais acabavam indo para esse outro reino meio que sem querer, porque existiam outros portais espalhados. A gente tem algo bem similar em O Mundo Sombrio de Sabrina, que é o Limbo, e lá ficam as almas dos mortais que foram mortos por magia. No episódio 9 da parte 1 de O Mundo Sombrio de Sabrina, a gente vai até o Limbo porque ela vai buscar a alma do irmão do Harvey, porque se vocês lembram, quando ela fez aquela ressuscitação do irmão, ele precisava da alma para ele conseguir pensar, ele não ser um ser meio vegetal. Só que lá ela acabou se deparando com a mãe dela e teve um diálogo bastante interessante, que foi justamente quando ela se identificava como Sabrina e ela falou que não, que era impossível, e ela revela que lá no Limbo é impossível bebês batizados estarem lá, que só bebês não batizados estão no Limbo. Um outro fato interessante que vale ressaltar é que justamente quando a Sabrina tá entrando no Limbo, a gente pode ouvir um choro de bebê. E quando a Sabrina fica insistindo que é ela, a Diana fala que é impossível porque levaram ela depois do batizado. Isso na época ficou bastante confuso, principalmente porque elas foram interrompidas pelo Devorador de Almas, que inclusive eu acredito que pode ter uma possibilidade de ser o irmão, o gêmeo mau da Sabrina, ou gêmea má. Porque mais alguém aí lembra do som que esse Devorador de Almas fazia? Isso não lembra alguém pra vocês? Não é a primeira
primeira vez que o Mundo Sombrio de Sabrina tem referências de gêmeos na história. A gente tem naquele episódio polêmico, né, que é o episódio 5, que é o sonho daquele demônio, o Bate-Bate. E um dos sonhos que foi da Hilda, ela encontra com aquele ex-diretor da escola da Sabrina e ele revela que ele tem um gêmeo. E mais pra frente, ali no sonho dela, ela acaba meio que ficando junta com a Zelda, como se elas fossem gêmeas siameses. Outra coisa que a série também trouxe meio de referência a gêmeos foi justamente o episódio da Mandrágora, em que basicamente a Mandrágora era um pouquinho má, mas era pela inocência, então ela não gostava que as pessoas fizessem mal a ela, mas ela acabava fazendo meio que umas maldades aí no meio. Então é bem capaz que a gente veja duas Kikis aí pra frente, só que uma vai ser bem malvada. Será que o Nick vai gostar mais? A usurpadora! E sem falar, claro, dos gêmeos do Blackwood, que é a Letícia e o Judas, que eu sinceramente acredito que eles vão ser utilizados como recurso meio que para explicar em paralelo o que aconteceu com a história da Sabrina, até porque foram histórias similares em que um bebê foi roubado, que inclusive a própria Zelda roubou a Letícia, que era a primogênita entre os gêmeos, e ainda disse pra Hilda que esse podia ser o segredo delas, que elas já tinham feito isso. Na época a gente achou que ela tava falando da Sabrina, porque afinal ela ficou órfã, então eles assumiram para os Spellmans depois do acidente, vamos colocar muitas aspas, do acidente que fez com que eles morressem. A gente também já vai falar um pouco mais desse acidente, mas o fato curioso dessa história é que se a gente observar, quando ela roubou a Letícia, ela levou ela para a floresta para ser cuidada lá por outra pessoa, o que pode ser que tenha acontecido com o gêmeo mau da Sabrina, ou seja, ele foi criado na floresta. E onde que a gente vê a cena do parto? Na floresta. E onde fica o limbo? Na floresta. Então isso faz bastante sentido o que a Diana disse sobre o bebê que foi levado. E se a gente pensar no contexto que foi mostrado aí nessa parte 2 de O Mundo Sombrio de Sabrina, o Dark Lord ele tem uma certa preferência pela Sabrina. Ou seja, isso possivelmente quer dizer que a Sabrina é a primogênita. E isso vai fazer mais sentido agora, me acompanha. O Mundo Sombrio de Sabrina parte 2 trouxe muitas histórias bíblicas, muitas referências bíblicas, que inclusive eu falei de algumas delas lá no meu final explicado, como por exemplo a própria concepção da Sabrina ser uma referência à história de Maria e José. E caçando aí os contos bíblicos, que a gente sabe que a gente pode ver essas referências nas próximas temporadas, tem uma história de gêmeos que é bastante conhecida, que inclusive foi uma das histórias que fez com que Machado de Assis criasse uma das suas obras mais importantes, que é justamente a história de Esau e Jacó, que inclusive por causa dessa história, muitos irmãos gêmeos são conhecidos que existe certa rivalidade. No conto bíblico, o Esau ele é o primogênito e ele é o preferido do seu pai, e o Jacó é o segundo filho, mas eles são gêmeos, só que o primogênito estava destinado a receber uma bênção do seu pai, isso era muito importante, só que a sua mãe acabou ajudando o Jacó a enganar seu pai, que era cego, fazendo com que ele recebesse a bênção por engano. E no final Deus mudou o nome de Jacó para Israel, que teve 12 filhos, que representa 12 tribos, que é uma coisa que, cara, tem 100% a cara de O Mundo Sombrio de Sabrina nisso aí. Por que que tem todo esse lance de ser conhecido por briga de irmãos, né? Porque o Esau, lógico, jurou vingança, justamente pelo irmão que tem a pata de bode lá, meio que se sentir excluído, ele provavelmente vai querer se vingar de Sabrina, tendo aí essa similaridade com a história de gêmeos que querem se vingar um dos outros. Porque afinal ele teria achado que a Sabrina meio que deu pra trás pra ele, que ela meio que recebeu a bênção que deveria ser dele. Nessa segunda parte foi revelado que de fato a morte dos pais da Sabrina não foi um acidente, tem uma especulação, ou pelo menos a série deu a entender que o Faustus foi o culpado porque queria levar aquelas novas regras pro Coven, que iria mudar completamente e deixar de ser uma sociedade machista também. E também a gente sabe que só a alma dos mortais que foram mortos de magia que vão para o limbo, então faria sentido que a Diana estivesse lá, ou simplesmente ela estaria lá porque seu filho tá lá. E faria sentido que o filho também conseguisse ficar no limbo, afinal ele também é filho da Diana, ou seja, meio mortal. E por isso que eu tinha falado lá no final explicado que provavelmente o segundo presente da Lilith não era a Miss Wardwell, e sim a sua mãe. Porque se a Miss Wardwell, que tinha morrido lá no início de O Mundo Sombrio de Sabrina, morreu e voltou, eu acho que ela é só uma referência para mostrar que quem é morto com magia consegue retornar. Então eu acredito que quem vai retornar vai ser
sua mãe e vai trazer justamente essas revelações de qual filho que foi levado. Teria uma forma dela retornar no próprio corpo dela, da mesma forma que a Miss Wardwell voltou. E como a Sabrina também vai atrás do Nick lá no inferno, é bem provável que a gente se depare mais ainda com essas questões do seu passado do lado da sua mãe, que inclusive, tadinha, ela queria saber porque, pra ser menos complicado, né, vai ser mais complicado ainda, que ela vai descobrir um gêmeo. A usurpadora! Outro tópico que é bastante discutido nessa história aí do Nick é que muitos de vocês chegaram a comentar em outros vídeos que possivelmente a Sabrina ia colocar o demônio no corpo dela pra livrar o Nick. Só que faria muito mais sentido se ela tivesse feito isso ali no final da temporada. O que eu acho que pode acontecer na realidade é que depois de todo esse bololô, casos de família aí da Sabrina e com seu gêmeo, que a solução pra livrar o Nick do Lúcifer é colocar o Lúcifer dentro do gêmeo da Sabrina, e assim ele conseguiu o que sempre quis, que é ser o novo Dark Lord. Obviamente tudo isso é especulação, mas a gente tem que dizer que algumas coisas são fatos, então pode ser que a gente esteja bem próximo do que de fato vai acontecer na série, mas deixa aí nos comentários, você acha que existe essa possibilidade? Tem alguma outra informação que você prestou atenção e que complementa essa teoria que eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!